A nossa força vem de Deus. Você já parou para pensar qual é a fonte da tua força? Quem te fortalece? Quem te dá condições de estar sobre a face da terra? Às vezes nós concluímos porque temos essa tendência e achamos que nós somos o bambambam, enfim, que a nossa força nós conseguimos pelos nossos méritos, pelo nosso esforço, por aquilo que fazemos sobre a face da terra. Mas quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos constatar que a nossa força vem do Senhor. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos dá o ar que respiramos, nos dá tudo aquilo que você contempla, o alimento que você compra, entre aspas, mas se não houvesse a mão de Deus por trás, não existiria o alimento para você comprar. E se você compra porque você trabalha, se não houvesse a mão de Deus, como você trabalharia? É o Senhor que providencia todas as coisas e nós precisamos entender a profundidade dessa verdade e, com um coração grato ao Senhor, nos rendermos a Ele, porque é dele que vem a nossa força. Nunca nos esqueçamos disto. Mesmo que pareça que aparentemente estamos vivendo a fraqueza de forma explícita, mas se ainda existe vida, eis a força que vem de Deus, eis a mão do Senhor, o cuidado do Todo-Poderoso. E é certo, irmãos, que nesse mundo nós enfrentamos desafios. Quantos desafios você enfrentou no decorrer da semana que passou? Quem sabe neste dia, desafios, momentos difíceis, lutas. As lutas que elas pensam que são nossas amigas e querem andar com a gente, quando na verdade nós as odiamos, não gostamos de lutas. Gostaríamos que a vitória viesse sem as lutas, mas não é esta a realidade. As pressões, quantas pressões? Pressões psicológicas, pressões profissionais, pressões religiosas, pressões políticas, de todos os lados você é pressionado. Mas lembre-se, a nossa força vem de Deus. E nós, irmãos, a exemplo do apóstolo Paulo, vamos falar um pouco a respeito do apóstolo Paulo. A exemplo do apóstolo Paulo, necessário reconhecermos que mesmo em meio às adversidades, é o Senhor que nos mantém de pé, é o Senhor que cuida de cada um de nós. E este homem falou com propriedade, haja vista que por tantas dificuldades ele passou, por tantos momentos difíceis, complicados, ele enfrentou e os venceu. Isto porque ele sabia, ele tinha convicção que a sua força vinha de Deus, não era algo dele, mas sim do Senhor para as suas vidas. Outro aspecto interessante, além dele reconhecer a sua fraqueza, ele fazia uma analogia, e ele fez uma analogia do corpo humano, da vida humana, com um vaso de barro. Se você observar bem, um vaso de barro é extremamente frágil, porém, aquilo que você coloca dentro dele é que o faz forte. É o vaso de barro que, com algo precioso dentro, torna-se forte. E esta é a nossa verdade. Nós sabemos, irmãos, que somos frágeis, vasos de barro, mas que carregamos dentro de nós a maior força. Eu sei que é o Espírito Santo, mas eu vou usar o termo força, porque o Espírito Santo é poderoso, é magnífico, é extraordinário. O Espírito Santo é o Deus vivo, é uma força que move todo o universo. E é essa força, essa presença santa que está dentro deste vaso de barro e anda conosco pelas ruas, pelos campos, senta-se com você no teu trabalho, enfim, é o Espírito Santo que enche e deve encher a vida daqueles que desejam vencer nesta vida. Amém, amados? Quero convidá-los a abrir a Bíblia
em 2 Coríntios, capítulo 4, leremos versículos 8, 9, 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8 até o 11. Vamos ficar de pé para nós lermos esta palavra. Eu quero chamá-los a atenção. Ouça esta palavra do Senhor, porque ela é maravilhosa demais. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, feridos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém? Palavras do apóstolo Paulo, que mais uma vez estava passando por perseguições difíceis. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, pois mais uma vez estamos nesse lugar. Estamos aqui para meditarmos com os nossos irmãos na tua palavra, ouvirmos a tua voz, também prestarmos nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Que hoje, Pai, saiamos daqui certos que somos fortalecidos por Ti, que a nossa força vem do alto, que Tu és a nossa força. Ó Deus, fale conosco, fale também com os irmãos que cultuam com a gente através da internet. Envolva-os nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem assentar-se. Queridos, esta é uma verdade maravilhosa. A nossa força vem de Deus. E quando nós lemos a palavra do Senhor, lemos a Bíblia, nós vamos notar que desde o início até o final da palavra, todos aqueles que foram usados, não foram usados segundo a sua própria força, segundo a sua própria sabedoria, sua própria inteligência, seu próprio conhecimento, mas sabemos que o Espírito de Deus os envolvia, os comissionava, o Espírito de Deus os fortalecia, o Espírito Santo de Deus dava condições para que eles pudessem enfrentar as dificuldades que certamente os envolvia, que certamente vinham sobre as suas vidas. Quando nós observamos os profetas, todos eles passaram por momentos extremamente difíceis. Muitos foram assassinados pelo seu próprio povo, porque não quiseram ouvir do Senhor. O apóstolo Paulo estava passando por momentos complicados. Quantas vezes preso, morreu na prisão, porque os seus, aqueles que eram do seu povo, não entendiam a mensagem, não queriam entender a mensagem e o perseguia de uma forma poderosa. E quando nós meditamos nessas verdades que estão expostas diante dos nossos olhos, nós vamos compreender que, por mais santo que você seja, por mais fiel que você seja, por mais homem de Deus, mulher de Deus que você venha a ser, as dificuldades, as provações, os problemas, eles andarão com vocês, andarão conosco. E essa é uma verdade. E os problemas se manifestam de diversas formas. É saúde, é problemas profissionais, problemas sociais, problemas de cabeça também. Você fica ansioso, você fica preocupado, depressão e essas coisas que querem andar com você. E nós precisamos ter um cuidado muito grande para não nos deixarmos tomar por essas situações. É certo, irmãos, que se formos observar pelas nossas condições, as primeiras dificuldades que surgirem, que aparecerem, hão de nos destruírem. Eis o porquê que devemos nos encher da graça, nos encher da verdade, nos encher daquilo que é de Deus, para que tenhamos vigor, força, condições para superarmos todas estas coisas. Nesse texto que nós lemos, versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, desesperados, sem saber o que fazer, porém não desanimados. Nesse texto, irmãos, o apóstolo Paulo chama-nos a atenção
para uma realidade que é comum a todos nós, a realidade das provações. Mais uma vez, todos nós vamos passar por elas. O nosso Mestre Jesus passou por essas provações, por essas dificuldades. E aqueles que foram fiéis e estão narrados na Bíblia, também passaram pelas dificuldades. Os fiéis de hoje, contemporâneo, também passam pelas dificuldades, pelas provações. Amém? É preciso entender, irmãos, que essas provações, que essas dificuldades, elas muitas vezes, nos pressionam, nos afligem. Oh, meu Senhor! São momentos que você às vezes olha para um lado e para o outro e não sabe que decisão tomar. Até bate um desespero no coração. Somos humanos, irmãos. Servo de Deus também fica desesperado. Ele não pode se deixar envolver pelo desespero e viver o desespero. Mas que ele aparece na vida da gente, com certeza. Mas no momento mais difícil, quando o desespero aparece, quando você não sabe o que fazer, que decisão tomar, eis que o Espírito de Deus, aquele que habita no coração dos santos, dos fiéis, eis que o Espírito Santo de Deus se levanta dentro de você, te enche de forças, de vigor, e ainda mostra o caminho, a solução, a direção que você deve tomar. Evidentemente, claro, não posso deixar de fazer referência, estou falando para aqueles que são templos do Espírito Santo de Deus. E vou usar um termo diferente. Não é para qualquer um. Essa situação não é para qualquer um, mas para aqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas. Para aqueles que abriram mão da sua vida para viver a vida do Senhor. Para aqueles que morreram para si mesmo, para que a vida de Jesus esteja na sua vida. São estes aqueles que são tomados pelo Espírito Santo de Deus, direcionados pelo Espírito Santo do Senhor. Se não for desta forma, é impossível que as pessoas vençam as dificuldades, o desespero e outras coisas tantas que hoje afligem a humanidade e levam muitos, talvez, à depressão, à síndrome do pânico e essas coisas ruins que afligem as pessoas, lamentavelmente, nesses últimos tempos. Mas, quando nós entendemos, amados, quem é Deus, o que é que Ele deseja para as nossas vidas, quando nós compreendemos que nada somos e você abre mão de você mesmo, se você não abrir mão de você mesmo, você não consegue chegar a esse estágio, a essa dimensão. Não conseguirás. É preciso morrer. A palavra chama morrer. Morrer. Você precisa morrer para que a verdade do eterno, ela seja uma realidade. E quando nós enfrentamos as dificuldades, enfrentamos os problemas, seremos perseverantes. Teremos a perseverança que nos é dada pelo Senhor. Oh, glórias! O nosso coração é tomado de esperança, por pior que seja a situação. O coração é tomado por esperança. A esperança anula o desespero. Porque você tem na sua mente a confiança que, a esperança que o Senhor não te abandonou, mas a mão do Eterno está para com você. Amém? Outro aspecto interessante, o apóstolo Paulo sabia, como ninguém, dessa verdade. Nós nunca estamos sozinhos. Oh, glórias! Servo de Deus está sempre na companhia do Senhor. Aqueles que não são servos de Deus, impossível andar com o Senhor. Mas servos do Senhor estão acompanhados, envolvidos, tomados pela presença do Todo-Poderoso. E eis aí a fonte da nossa força. Amém? E dizia o apóstolo Paulo, em tudo somos atribulados, afligidos, oh meu Deus, pressionados,
porém não angustiados. Você fica angustiado momentaneamente, depois é tomado pela graça do Senhor. Perplexos, porém não desanimados. Vem o desespero, mas o ânimo do Senhor logo vem e completa a tua vida, muda completamente a tua existência. Nós precisamos entender essa verdade. Ela é simples, mas carece de prática. A palavra de Deus, se não for praticada, para nada serve. Segundo aspecto, ouçam, a nossa força vem de Deus. O tesouro em vaso de barro. Oh, glórias! Eu sei que esse texto é bastante poético, as pessoas gostam dele, não é verdade? Mas é muito interessante, amados, porque é uma grande realidade. Versículos 9 e 10 de 2 Coríntios capítulo 4. Ouçam. Perseguidos, porém não desanimados. Abatidos, feridos, porém não destruídos. Levados sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Oh, glórias! Amados, eis aqui uma afirmativa profunda, maravilhosa, magnífica do apóstolo que atravessou séculos e chegou até nós com poder e autoridade. Porque é a palavra do Espírito Santo do Senhor. E se você observar a palavra de Deus, certamente você experimentará aquilo que o apóstolo Paulo experimentou. Não só do lado da bênção, mas também as perseguições. Se você tornar-se alguém fiel a exemplo do apóstolo Paulo, prepare o lombo, como diria alguém, para que você receba os açoites, porque as dificuldades, as provações virão, e isto com certeza. Irmãos, nós sabemos que somos frágeis, que somos como vaso de barro, oh misericórdia, extremamente frágeis. No entanto, quando nós estamos com o Senhor na nossa vida, tudo é diferente, tudo é diferente. Haja vista que aquele vaso frágil, imperfeito, ele é fortalecido e feito perfeito em Cristo Jesus. Nós não podemos esquecer nunca, nos nossos momentos de dificuldades e fragilidades, que somos habitação do Espírito de Deus. Se você é tendencioso a esquecer dessa verdade, eu sugiro que você pegue um lápis velho e escreva na parede da tua sala: eu sou habitação do Espírito Santo. Escreve lá. Escreve para que quando você entrar na sua casa, bombardeado pelo inimigo, pelas dificuldades, você leia na parede: eu sou o templo do Espírito Santo. Quando você estiver passando por momentos complicados e o pecado querendo adentrar o teu coração, leia: eu sou o templo do Espírito Santo, para que você possa lembrar-se e jamais esquecer-se que aquele que fez terras e céu anda com você. Você entende isso? Certamente não, eu também não. Como é que eu, um vaso frágil, imperfeito, posso carregar em mim a presença do Espírito Santo de Deus? E se eu entendesse isto, como o apóstolo Paulo entendeu, certamente a minha vida seria diferente, e eu posso afirmar, sem medo de julgá-los, que a vossa vida seria diferente. Seria diferente. Totalmente diferente. Podemos alcançar isto? Claro que sim. Nós temos que buscar incansavelmente a presença do Senhor e que a graça dele nos alcance de uma forma intensa e poderosa. Irmãos, é certo que esse tesouro que carregamos em nós, o Espírito Santo, não é para a nossa glória. Não é para a tua glória, de forma alguma. Não é para a minha glória. Não é para eu andar por aí dizendo: eu sou o templo do Espírito Santo, olha, eu sou melhor do que você, porque o Espírito Santo mora no meu coração. Isso é vaidade. E certamente você já perdeu
o vínculo real com Deus. E a obra da carne já apareceu. Mas é necessário que tu sejas alguém que manifeste ao mundo a presença de Deus. Servo de Deus, crente que não manifesta ao mundo a presença do Senhor, ele precisa passar ainda por um processo chamado novo nascimento. Também não é julgamento, mas é fato. É impossível, amados, é impossível Elias conhecer a Deus e não ter coragem de ir na rádio e falar: olha, você está indo para o inferno, você precisa mudar de vida. É impossível eu não estar aqui na frente e falar: olha, você precisa de uma mudança, você precisa de Jesus. E se preciso, no meio da praça, como já fizemos em outras oportunidades, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Se não houver uma mudança, nós temos que manifestar a glória, o amor do Senhor para todos, indistintamente. Essa é a grande realidade. Nós queremos ir para um céu e entendemos que o céu é maravilhoso, que o céu é magnífico. Só que nós estamos naquela onda: eu vou sozinho, você não. O céu é só para mim. Isso não existe. A partir do momento que você não tem prazer em falar do amor de Deus para alguém, seja qual for a forma. E hoje, milhões de formas. Posso até falar dessa forma, milhões de formas. Nós temos as redes sociais, temos internet, temos o boca a boca, temos as literaturas. Meu Deus, quantas coisas. Você pode até ser um outdoor com a camiseta estampada, alguma coisa de Cristo Jesus. Irmãos. E eu fico olhando, amados. Aqui na nossa igreja não há essa realidade, mas eu fico olhando em carros de alguns crentes. Eles colocam o escudo do seu time preferido de futebol. Eles colocam uma bandeira de seu partido político. Eles mostram alguma coisa que não tem muito a ver, mas não tem coragem de colocar um adesivinho dizendo: olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas o escudo do time do coração está no para-brisa do carro, muitas vezes num quadro pendurado na parede, numa camisa que ele comprou a preço de ouro, porque é do meu clube preferido, e pagou um pressão. Entende como são as coisas? Na época de política, acabamos de passar por uma política. Quantos crentes com a sua camisa estampada o número do seu candidato? Mas esses camaradas que brigavam nas redes sociais, brigavam na rua pelo seu candidato, não tem coragem de estampar na sua camisa um texto bíblico, carregar uma Bíblia debaixo do braço e brigar com alguém defendendo a sua fé. Não tem coragem. Não são de Cristo Jesus. Perdoa-me falar de uma forma tão clara. E não é julgamento, mas a palavra chama-nos a atenção para as obras. E é necessário um cuidado muito grande. Qual é a obra que você mostra? Qual é a obra que você mostra? Entenda a obra como atitudes, ações, o que você fala, como você fala, o que você vê, quando vê. Entenda todo um leque extremamente grande que você pode entender como obras. E o servo de Deus, tudo isso alinhado com a vontade do Senhor. Fique atento. Você é frágil, é um vaso de barro, mas quem mora dentro de você é o Espírito Santo de Deus. E necessário é, como diz o apóstolo Paulo, veja, para que também a sua vida se manifeste em vosso corpo. Esse se manifeste, irmãos, para que a sua vida seja vista em vosso corpo. Amém? 3. A nossa força vem de Deus. Versículo 11, o apóstolo Paulo afirma: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Oh, glórias!
Nós carregamos a morte e a vida. Nós carregamos a morte e a vida. O apóstolo Paulo, nos seus momentos de perseguição, ele escreve esta carta à igreja de Corinto. Corinto era uma cidade e ali existia um grupo de irmãos, existia a eclésia do Senhor. Reunidos, louvavam e glorificavam o nome santo do Eterno. E ele incentiva aquele povo, orienta aquele povo a viverem essa esperança, a viverem essa realidade. Mas nada acontece por acaso sobre a face da terra. Nada acontece. Foi necessário que houvesse impedimentos. E o apóstolo Paulo não podia, naquele momento, estar em Corinto. O que ele fez? Escreveu cartas. E muitas delas das prisões. Esta agora não lembro-me se ele estava preso, não recordo-me. Mas muitas das cartas do apóstolo Paulo, fruto da impossibilidade de estar presente na igreja a qual ele direcionou as cartas. Mas glórias a Deus por isso, irmãos. Porque se não fosse esse mover que nos parece difícil, ruim, nós não teríamos estas cartas hoje, que nos conduzem no caminho do Todo-Poderoso, que nos ensinam a andar segundo a vontade do Senhor. O Eterno não faz nada por acaso. Quando eu disse antes que é necessário, irmãos, mostrarmos, manifestarmos a glória do Senhor, falarmos do amor do Todo-Poderoso. Você não sabe como, você não sabe o que vai acontecer, mas faça da forma que está dentro das tuas possibilidades. Quando tu és templo do Espírito Santo, ou seja, cheio do Espírito Santo de Deus, você é direcionado por Ele, e nada do que você faz é por acaso, é casualidade. E certamente um vivente qualquer há de ver a manifestação da glória de Deus através da tua vida, através daquilo que você faz e ou fará. E esta pessoa pode ser desperta pelo Espírito de Deus a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eis o porquê que nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é manifestar a glória do Senhor. Nesse versículo, o apóstolo chama-nos a atenção, irmãos, para a necessidade de morrermos, para que o viver de Jesus seja uma verdade. Nós temos o dever de morrer para si mesmo. Eu tenho que morrer para mim mesmo. Você, queira ou não, se quiseres ir para o céu, necessário é morrer para si mesmo. Isso significa deixar suas vontades, planos, prazeres, alegrias, satisfações, tudo aquilo que você consegue sem a presença de Jesus em segundo plano ou eliminá-las totalmente e centrar-se em Cristo Jesus. Centrar a tua vida no Senhor. E certamente você há de experimentar o viver de Cristo Jesus de uma forma poderosa, magnífica. Se não houver, irmãos, essa virada de lado, se não houver esse passar para uma dimensão que é agradável ao Senhor, se não houver essa coragem de deixar tudo para trás, inclusive nossos próprios interesses, quando nós corremos para o Senhor com interesses, nós não vamos para o céu. Porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe o que é que nos motiva a buscá-lo. Nós precisamos entender. O que deve motivar-nos a buscar o Senhor é amor para com Deus. É isso que Ele fala para cada um de nós. Que devemos amá-lo acima de todas as coisas. Se há uma motivação em querer estar cultuando o Criador, que seja o amor pelo Senhor, o amor pelo Senhor. Caso contrário, é perder tempo, Nós vemos nesse texto que Paulo reconhece que em meio às provações e até à morte, que a vida do Senhor se manifesta na nossa existência. Quando você é provado, quando você é colocado à morte, a graça do Eterno, o cuidado do Senhor, a presença do Todo-Poderoso
ela torna-se uma verdade na tua vida e manifesta a todos que lhe cercam. E eu quero fazer uma pergunta a você. Mais uma vez, pergunta retórica, não precisas responder. Mas, quando alguém olha para você, eles enxergam o que em você? Eu sei que a pergunta é inquietante, ela, se levarmos a palavra de Deus a sério, ela nos tira, sei lá, a sustentação dos nossos pés. Mas quando alguém olha para você, no teu trabalho, no meio da tua família, no meio da sociedade, com os amigos, enfim, o que é que elas conseguem enxergar em você? Muitos olham para as pessoas e enxergam, pastor. Aquele ali é um profissional, um bom profissional. Enfim, as pessoas veem a aparência. Quando eu me referi a ver pastor, porque hoje há muitos pastores que são apenas pessoas que levam em si o título, mas não levam dentro do coração a direção do bom pastor. E mesmo sendo pastor, as pessoas precisam enxergar em nós Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se você, porventura, colocasse os teus pés na China, lá no meio da China, aquele tanto de chinesinho, se eles olhassem para você, eles teriam que enxergá-lo de forma diferente. Porque a graça do Senhor seria manifesta através da tua vida. Deu para entender isso? Essa é a grande verdade. A morte e a vida. A morte para esse mundo, a morte para os costumes e a vida do Senhor, que se manifesta grandemente na nossa existência. Quando nós nos rendemos ao Senhor, quando há uma rendição. O que é rendição? É uma entrega. É uma entrega. Quando o exército, numa guerra, invade um país, há uma rendição do mais fraco, uma entrega. Aquela nação entrega tudo quanto tem. É a rendição. Nós, quando reconhecemos o nosso general Jesus, nós temos que nos rendermos a Ele e entregarmos tudo quanto temos. Tudo quanto temos. E nos prepararmos para os passos seguintes, quando somos moldados, transformados e feitos à sua imagem. Oh, glórias! A glória do Senhor há de tornar-se evidente na vida daqueles que se renderam a Cristo Jesus. Não te esqueças disso. Eu quero ainda, para finalizar essa palavra, chamá-los a atenção para algo. Crentes nominais não entrarão no reino dos céus. Eu sou da igreja tal, eu sou do ministério tal, eu sou da comunidade tal. Se Jesus não for o teu general, teu dono, você continuará sendo da igreja tal, do ministério tal, da comunidade tal, mas não será de Jesus Cristo. Entenda essa verdade. É Jesus, igreja, é Jesus, sempre Jesus. Lembrando-lhes que a nossa força vem do Senhor. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos coloca de pé, é o Senhor que nos envia, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que faz tudo quanto você possa imaginar na vida daqueles que são templos, casa, moradia, habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Que nós possamos entender que nos nossos momentos de fraqueza, lembre-se, a nossa força vem do Senhor, não é do teu braço, não é, é do Senhor, a nossa força vem do Senhor. Oh, glórias! Compreenderam? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Prepara-nos para que nós possamos entendê-la e praticá-la no nosso dia a dia. Para que sejamos de fato, Senhor, a habitação do Teu Espírito. E entendamos que a nossa força vem de Ti. E se Tu não fores o nosso Senhor,
certamente não existirá força na nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos a compreender esta verdade. Abençoa-nos, Pai. Encha nosso coração de gozo e alegria na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? A nossa força vem do Senhor. Oh, glórias! A nossa força vem do Senhor. Jamais esqueçamos disso. Mensagem 1343.